Fala aí, rapaziada! Professor Paulo Verling aqui com vocês hoje para tratarmos dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Mas preparei uma aula completa para falarmos também de outros delitos que com eles não podem ser confundidos. Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, desacato também não pode ser confundido com injúria majorada quando for contra funcionário público. Trataremos aqui pormenorizadamente dos crimes contra a honra, inclusive com a alteração promovida pela Lei 14.532 de 2023, beleza? Então quer entender tudo sobre os crimes contra a honra, fica aí com a gente. É isso aí, rapaziada. Crimes contra a honra. Primeiro ponto, o que significa honra? Honra é um conjunto de atributos físicos, morais e intelectuais do indivíduo. Temos os crimes contra a honra previstos no artigo 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria. E a honra pode ser subdividida também em honra objetiva e honra subjetiva. São como se fosse duas faces de uma mesma moeda, que é a honra, esse conjunto de atributos físicos, morais e intelectuais do indivíduo. Quando tratamos da honra objetiva, falamos de uma honra externa, perante terceiros. Quando falamos de uma honra subjetiva, tratamos de uma honra interna, uma honra da própria vítima, sua autoestima, seu amor próprio. Para entender esse ponto melhor, que é muito importante já inicial, dá uma olhadinha aqui na tela comigo. Vamos tratar então dos crimes contra a honra e, como dito, a honra se subdivide em honra objetiva e em honra subjetiva. Tutelam a honra objetiva a calúnia e a difamação. Honra objetiva é entendida como uma honra externa. Atribui-se a alguém um fato. Na calúnia, atribui-se a alguém um fato definido como crime, fato esse falso. Já na difamação, pode ser falso ou verdadeiro. Atribui-se a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Já na injúria, temos tutelada a honra subjetiva da vítima, que é a sua honra interna, seu amor próprio. E temos, por meio da injúria, sempre vai ser praticada uma ofensa. Ponto importante, que a questão, quando falar da injúria, sempre vai trazer um adjetivo. Vai dizer, fulano é tal coisa. Quando falamos de calúnia ou de difamação, a questão vai trazer um verbo. Fulano fez tal coisa, beleza? Para a gente já treinar esse ponto, dá uma olhadinha nessa questão. Paulo enviou carta a todos os alunos da classe de seu desafeto Gabriel, com os seguintes dizeres. Cuidado, seu colega de classe, Gabriel, é ladrão. Olha aí o ponto, é ladrão. Estamos utilizando, voltando aqui no quadrinho, estamos utilizando de um adjetivo, ok? Fulano é tal coisa. Então já sabemos aqui, injúria. Só com essa informação você já matava a questão, que a primeira hipótese seria de injúria, mas vamos continuar. No dia seguinte, outra carta, desta vez enviada por Lúcio, no mesmo local e para as mesmas pessoas, tem os dizeres. Gabriel furtou os R$50 que se encontravam dentro da bolsa de Maria, sendo, porém, falsa imputação. Atribuir a alguém falsamente um fato definido como crime, você já sabe, calúnia. Portanto, gabarito, letra E, beleza? Então essa primeira dica, muito importante, a questão quando falar de calúnia ou de difamação, sempre vai se utilizar de um verbo, porque para atribuir a alguém algum fato, a questão vai sempre trazer um verbo. Já na honra subjetiva, honra interna, a questão vai sempre se utilizar de um adjetivo. Isso porque na honra objetiva, honra externa, temos a reputação perante terceiros. Já na honra subjetiva, honra interna, a própria honra da vítima. E ponto importante, na calúnia, vai se atribuir a alguém um fato definido como crime. Outra pegadinha de prova, definido como contravenção, atribuir a alguém um fato definido como contravenção, estaremos diante então de difamação, pois é impossível trazermos uma analogia em Malam Partem para dizer que seria calúnia, pois é punido de forma mais rigorosa do que a difamação. Então, atribuir a alguém um fato contravencional, por exemplo, lá do jogo do bicho, não seria calúnia, e sim difamação. Bacana, galera? Voltando aqui comigo, e tanto calúnia quanto difamação, quanto injúria, é sempre atribuir a alguém, pessoa ou pessoas determinadas.
Se você simplesmente falar, os políticos são corruptos, você não está cometendo crime contra a honra. Para cometer crime contra a honra é contra alguém. Quando no tipo penal fala alguém, esse alguém é alguém determinado, ou uma pessoa ou pessoas determinadas. Outro ponto que serve para os 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, é que ambos são crimes formais. Lembra lá da diferença de crimes formais para os crimes materiais? Lá nos crimes materiais, nós temos conduta e resultado, sendo que o crime se consuma com o resultado. Já nos crimes formais, nós também temos a previsão de conduta e de resultado. Contudo, os crimes se consumam com a conduta. Por exemplo, crimes materiais. Crime de homicídio, matar alguém. Crime se consuma quando esse alguém morre. Então precisa do resultado. Já nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, todos os 3 são crimes formais. Não precisam que a honra da vítima seja realmente afetada. Basta que a conduta seja apta a afetar essa honra. E ponto importante é que deve o agente delituoso ter o ânimos específico, o elemento subjetivo do tipo para praticar cada um dos crimes contra a honra. Na calúnia, o indivíduo deve ter o ânimos caluniandi, na difamação, ânimos difamandi, na injúria, ânimos injuriandi, ou seja, a vontade de realmente praticar aquele núcleo do tipo ofendendo a honra ou atribuindo a alguém aquele fato falso criminoso ou ainda ofensivo à sua reputação, ou seja, deve haver o ânimos, a vontade de macular a honra, apesar de não ser necessário que se concretize. Mas, por exemplo, se tivermos um ânimos jocoso, de brincadeira, chamar alguém de idiota por brincadeira, alguma coisa assim, não teremos configurado um crime contra a honra, pois é necessário esse elemento subjetivo específico, aquela vontade específica de macular a honra da pessoa, ok? E aqui nós vamos separar a nossa aula da seguinte maneira. Iremos falar inicialmente do que é cabível tanto para a calúnia, quanto para a difamação, quanto para a injúria. Após, trataremos acerca de cada um desses delitos, começando inclusive pela injúria, que foi o delito que mais teve alteração, tanto jurisprudencial quanto agora pela Lei 14.532 de 2023. Precisamos entender o que fez o legislador editar essa lei, enfim. E por final, tratarmos de calúnia e de difamação conjuntamente, suas semelhanças e suas distinções, beleza? Então, começando com esse ponto do que é cabível para ambos os delitos, temos que falar das imunidades parlamentares. Só apagar aqui rapidamente. Quando falamos de imunidades parlamentares, temos que, em regra, os parlamentares não respondem por crimes contra a honra. A imunidade parlamentar material, também chamada de real, substancial, inviolabilidade, indenidade, diz respeito a essa imunidade do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, em regra, parlamentar não vai responder por crime contra a honra. Dá uma olhadinha aqui na tela. Temos no artigo 53, falando dos deputados e senadores, também no artigo 27, parágrafo 1º, 32, parágrafo 3º, de deputado estadual, deputado distrital. Com relação aos vereadores, ponto importante, essa imunidade somente é cabível na circunscrição do município, beleza? E para que serve então essa imunidade? Antes disso, um ponto aqui, a distinção entre ofensas irrogadas dentro e fora do parlamento. Em regra, dentro do parlamento, presume-se que há sim um nexo entre as declarações e o exercício do mandato. Mas temos que saber que o STF já flexibilizou essa regra para entender que também não estava cobertada pela imunidade, quando as palavras não guardavam qualquer relação com o mandato. Trouxe aqui um pedacinho de uma decisão para a gente entender o porquê melhor dessa imunidade. Essa decisão, esse trecho diz: a inviolabilidade parlamentar material requer a existência de liame, ou seja, de vínculo entre as declarações e o exercício do mandato, ou seja, imprescindível a existência do necessário nexo de implicação recíproca entre declarações moralmente ofensivas de um lado e a prática inerente ao ofício congressional de outro. A restrição tem sua razão de ser porque a imunidade visa resguardar a independência do parlamentar no exercício de seu mandato, vitaminando sua representatividade com um plus de liberdade de expressão, sem, contudo, constituir-se privilégio pessoal do congressista. A imunidade parlamentar não protege a libertinagem da fala, tampouco aparelhos titulares do mandato com proteção a insultos. Bacana? Volta aqui comigo.
Então, primeiro ponto, em regra, parlamentar não responde por crime contra a honra. Mas se houver um abuso dessa prerrogativa, ele pode sim responder, inclusive dentro do parlamento, mas nesse caso como exceção, quando ficar realmente demonstrada essa intenção dele de cometer o crime contra a honra, beleza? Imunidade parlamentar material, também chamada de real, substancial, inviolabilidade e indenidade. Outro ponto que serve para os 3 crimes contra a honra diz respeito ao pedido de explicações, previsto ali no artigo 144 do Código Penal. Aqui na tela, vamos dar uma lida. Diz o artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Beleza? Pode voltar aqui. Temos o seguinte. Pedido de explicações é uma medida cautelar facultativo de quem se julga ofendido quando tem uma certa dúvida acerca daquela ofensa. Vimos lá, quando falamos aqui dos crimes formais, também a necessidade de haver esse elemento subjetivo especial, ou seja, essa vontade, esse ânimos específico da pessoa de cometer o crime contra a honra. Mas naquelas expressões em que deixam uma certa dúvida se a pessoa ofendeu, se não ofendeu, qual era a intenção da pessoa com aquela expressão, é cabível essa medida cautelar facultativa chamada de pedido de explicações. Se não houver essa dúvida, não será recebido esse pedido pelo juiz. Se houver o pedido, se houver essa dúvida, o juiz recebe o pedido, intima aquela pessoa que supostamente praticou aquela ofensa para explicar. E no final do artigo 144 diz que aquele que não responde ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, não justifica, né, a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde em juízo. Não quer dizer que o juiz vai julgar esse pedido de explicações, e sim que ele vai receber uma futura ação penal porque aquela pessoa não respondeu. Ou seja, se aquela expressão é dúbia e a pessoa não respondeu, ela vai responder em juízo se a pessoa, sim, preferir entrar com a queixa-crime ou representar, dependendo do tipo de ação penal. Importantíssimo que o pedido de explicações não suspende nem interrompe o prazo de decadência, que vimos ali no artigo 103 do Código Penal, que é de 6 meses, a partir de quando se tem conhecimento da autoria. Então o juiz pode sim receber esse pedido de explicações, mas esse pedido de explicações não vai nem suspender, nem interromper o prazo para entrar com a ação penal. Beleza? Vimos então imunidades parlamentares, pedido de explicações que cabe para ambos os crimes. Precisamos também falar das causas de aumento de pena. Temos no artigo 141 do Código Penal 14 hipóteses de causa de aumento de pena. E aqui no Penal Mais Fácil não vamos simplesmente ler o artigo para você. Vamos colocar num quadrinho, explicar, detalhar o porquê e a forma de você lembrar melhor de cada uma dessas hipóteses. Mas, começando com a leitura do dispositivo aqui na tela, temos o artigo 141 que diz: as penas cominadas neste capítulo, ou seja, no capítulo dos crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, chefe de governo estrangeiro, contra o funcionário público em razão de suas funções, contra o presidente do Senado, da Câmara, do STF, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60, pessoa com deficiência, exceto na hipótese do 140 parágrafo 3º, veremos lá que nesse caso já temos uma injúria qualificada também em relação à pessoa com deficiência ou pessoa idosa, por isso não pode pelo mesmo motivo aumentar a pena em 1/3, já que o crime já é qualificado, mas vamos entender com calma. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. E parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se a pena em triplo. Beleza? Aqui comigo temos então aqui que eu trouxe na leitura desse dispositivo 14 situações em que temos causa de aumento de 1/3, 12 causas de aumento de 1/3, uma causa da pena em dobro, outra causa da pena em triplo. Para organizarmos isso e você puxar pela memória de uma forma mais rápida, vamos utilizar aqui de um método de memorização chamado chunking. Quando você tem muitas informações em um mesmo bloco, chunking é a ideia de você compartimentar essa informação e poder lembrar de forma mais fácil. Então, trouxe aqui para você dar uma olhadinha aqui na tela, em 3 blocos, essas 12 hipóteses das causas de aumento de 1/3. Aqui estão as siglas, embaixo o que significa cada uma delas.
Aumenta-se de 1/3 tanto para calúnia quanto para difamação, para injúria ou para injúria, se esses crimes são cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Primeira hipótese. Por que vai aumentar nesse caso a pena? Porque temos aqui um maior prestígio do cargo, uma maior reprovabilidade. Da mesma forma, se o crime for cometido contra o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, ou ainda contra funcionário público em razão de suas funções. Por conta disso, o aumento da pena também aumenta de 1/3, tanto para calúnia quanto para difamação, para injúria. Coloquei, inclusive, nessa ordem, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, porque é a ordem de sucessão da presidência da República em caso de impedimento ou vacância, tanto do presidente quanto do vice. Artigo 80 da Constituição, vão ser chamados ao exercício da presidência nessa ordem. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Cuidado que aqui não entra o vice-presidente da República nas causas de aumento de pena, mas sim presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF e também funcionário público em razão de suas funções. Nesse caso, não podemos confundir esse delito de injúria majorada, no caso de ser a injúria contra o funcionário público em razão de suas funções, com o desacato. Já dando uma olhada aqui rapidamente, antes de falarmos das outras causas que também aumentam de 1/3, quando falamos de injúria majorada por 1/3, quando é contra o funcionário público em razão de suas funções, não podemos confundir com desacato. Desacato é uma forma especial de injúria. A única distinção é o seguinte: onde foi feita essa ofensa? O servidor estava presente? No mesmo ambiente? Teremos o delito de desacato. Servidor estava ausente, ou seja, em ambiente diverso, teremos injúria majorada, beleza? Simples assim a distinção. Tanto na injúria quanto no desacato, eles são praticados por meio da ofensa. O restante da distinção é que aqui temos um crime contra a administração pública, o desacato de ação penal pública incondicionada. Já na injúria temos um crime contra a honra, em regra, ação penal privada, mas segundo a súmula 714, também cabível ação penal pública condicionada à representação, quando for, diz a súmula 714, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão de suas funções. Para ficar ainda mais claro, trouxe aqui uma questão. Crime de desacato, você pausa, tenta resolver e a gente volta aqui e resolve juntos, ok? Já seguindo, crime de desacato, letra A diz que pode ser cometido através de ofensa feita a funcionário público por telefone. Galera, não é possível. Por quê? Porque o desacato é servidor presente no mesmo ambiente. Então, ofensa por telefone, ofensa por carta, não configura desacato. Pode configurar outro crime contra a honra. O desacato é uma forma especial da injúria, quando feita na presença do funcionário público. Letra B. Só se caracteriza se o funcionário, estando no local, ouça e veja a ofensa que lhe é dirigida em razão de suas funções. Beleza, achamos nosso gabarito. Letra B, o que eu acabei de te falar aqui. Quando temos desacato, sempre o servidor presente, ou seja, no mesmo ambiente. Letra C, caracteriza-se mesmo que a ofensa feita a funcionário público não diga respeito ao exercício das suas funções. Aí não, né, galera? Tanto em um caso quanto em outro, deve sim a ofensa ser direcionada ao exercício das funções, beleza? Letra D, pode ser reconhecido em críticas genéricas dirigida publicamente a uma instituição? Também não está cobertado, nem por um nem por outro. Letra E, pode ser cometido por escrito, através de carta? Também não, da mesma forma que não pode por telefone, não pode por carta, deve ser no mesmo ambiente, bacana? Então essa é a distinção, desacato sempre na presença do funcionário público, ofensas cometidas por carta, telefone, etc., pode subsistir sim outros crimes contra a honra. Para falarmos um pouquinho mais detalhadamente sobre desacato, ficar nossa aula completinha, você pode lembrar, poxa, mas o desacato não tinha deixado de ser crime? Não, tivemos uma decisão na 5ª turma do STJ em 2016, dizendo sim que não subsistia mais o desacato, mas que logo foi julgado de forma diferente pela 3ª seção do STJ, dizendo que o desacato continua sim sendo crime. Definiu a 3ª seção do STJ. A figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois não impede que o cidadão se manifeste desde que o faça com civilidade e educação. Voltando aqui comigo. O que acontece, galera? 5ª turma do STJ e 6ª turma são as turmas que julgam matérias de assunto penal. Cada uma das turmas
5 ministros. Quando tem esses temas polêmicos, o assunto pode ser juntado na terceira sessão para assim pacificar. Foi o que aconteceu. Esse julgamento da quinta turma, dizendo que o desacato não constituía mais crime por ofender a liberdade de expressão prevista ali no Pacto de São José da Costa Rica, logo depois foi definido pela terceira sessão, que junta as duas turmas do STJ de forma diferente, que continua sim sendo crime. E voltando aqui na tela, tivemos depois para corroborar esse entendimento a DPF 496 do STF, julgada em 2020, dizendo que foi recebido o crime de desacato tanto pela Constituição quanto pela Convenção Americana de Direitos Humanos. O STF definiu acerca de, com base no princípio da concordância prática, ou seja, para se valer tanto da liberdade de expressão quanto do crime de desacato. Somente decidiu que deve ser dada uma interpretação restritiva do desacato, ou seja, que o crime deve ser praticado na presença do funcionário público, olha aí o ponto, sempre na presença. Não há crime se a ofensa não tiver relação com o exercício da função. É necessário que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções do funcionário público e devem ser relevados, portanto, eventuais excessos na expressão de discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público. Bacana? Voltando aqui comigo, tivemos então aqui a aplicação do princípio da concordância prática, onde o STF entendeu que, mesmo que tenhamos a liberdade de expressão, a punição por um delito de desacato não vai contra a liberdade de expressão. Devemos defender tanto um quanto o outro, tanto a liberdade de expressão quanto o desacato, beleza? Voltando aqui na tela, tivemos então a diferenciação fixada. Injúria, majorada por 1/3 por ser contra o funcionário público, servidor ausente. Desacato, servidor presente. Bacana? Para fechar nossas duas situações do aumento de 1/3, temos ainda a hipótese de ser o crime praticado na presença de várias pessoas. Quando falamos na presença de várias pessoas, temos no mínimo 3. A vítima, o sujeito não contam, nem pessoas que não compreendam a ofensa. Devem ser no mínimo 3 outras pessoas, beleza? Isso porque quando o Código Penal quis se contentar com 2 pessoas, já trouxe expressamente, como temos ali no furto, no roubo. Então a doutrina entende que quando falamos para o aumento da pena ser de 1/3 na presença de várias pessoas, no mínimo 3, não se computando nem a vítima nem o sujeito passivo. Também aumenta de 1/3 por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Panfleto, outdoor, rádio, enfim, várias formas em que se facilita a divulgação, exceto redes sociais, que vimos lá no parágrafo 2º, aumenta a pena em triplo, pois temos uma maior reprovabilidade. Também aumenta de 1/3 crime contra a honra cometido contra criança ou adolescente a partir dos 12 anos, crianças antes disso. Também contra deficiente ou idoso. O deficiente pode ser essa deficiência tanto física quanto mental. Idoso, ou seja, a partir de 60 anos, exceto na injúria, porque na injúria a causa de aumento de penas de se utilizar de elementos referentes à condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência já vai qualificar o delito. Não podemos, pelo mesmo motivo, aumentar a pena em 1/3 para não incorrer em bis in idem, beleza? Então, voltando aqui, galera, esse é o ponto. Tivemos aqui já as 12 primeiras situações em que aumentamos a pena de 1/3. Precisamos ainda falar da causa de aumento da pena em dobro e em triplo. Então, voltando aqui para a tela, temos aumento da pena em dobro se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, e pena em triplo se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Ou seja, cometido ou divulgado. A pessoa que posta ou compartilha, na verdade, melhor dizendo, quem compartilha um post, por exemplo, entra nesse caso aqui. Cometido ou divulgado em quaisquer das modalidades das redes sociais. Então também terá sua pena aumentada em triplo. Bacana? Voltando aqui, galera. Precisamos, então, saber dessas causas de aumento de pena. Vimos lá as imunidades parlamentares, que, em regra, parlamentar não responde por crime contra a honra, por ter essa garantia de ter a sua liberdade do seu serviço, ou seja, para proteger o seu mandato, não responde por crime contra a honra. Temos ali as causas de aumento de pena e pedido de explicações, como já falamos. Temos agora que adentrar num ponto importantíssimo quando falamos dos crimes contra a honra, que trata acerca da ação penal nos crimes contra a honra. Voltando aqui na tela, preparei esse quadro dizendo para você que a ação penal em regra é privada.
Mas temos 5 exceções, aquele caso em que temos mais exceção do que regra, mas fica calmo que aqui você vai entender fácil. Primeira coisa, nos 2 primeiros casos já são os 2 mesmos blocos que vimos dos casos do aumento da pena de 1/3. Presidente da República e chefe de governo estrangeiro e presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, funcionário público em razão de suas funções. Quando tratamos de crime contra a honra de presidente da República e chefe de governo estrangeiro, temos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É um ato político do ministro da Justiça para autorizar ou não a ação penal, sendo que o Ministério Público não fica obrigado nesse caso. Temos ainda quanto presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF ou funcionário público em razão de suas funções, aqui a questão da ação penal pública condicionada à representação, mas lembrando da súmula 714, que diz que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão de suas funções, como já vimos. Então, lembrando desse detalhe, o funcionário público, em regra, pode escolher, sendo que feita essa escolha, não pode voltar atrás, beleza? Como diz respeito à sua função, ele pode abrir mão desse ônus de arcar com o advogado e sim, simplesmente representar para que o Ministério Público entre com a ação. Veja que as outras 3 hipóteses de exceções dos crimes contra a honra que falam da ação penal não ser privada, tratam da injúria. Então, voltando aqui, galera, temos que falar detalhadamente sobre a injúria. Vamos entrar agora no ponto para falarmos acerca de cada um dos delitos. E eu decidi aqui nessa aula começar pelo delito de injúria, porque é o que teve maior discussão jurisprudencial na doutrina, inclusive agora com a alteração recente pela Lei 14.532 de 2023. Vamos falar da ação penal juntamente com o estudo da injúria. Veremos lá que temos ação penal diferente na injúria real, na injúria preconceituosa e agora na injúria racial, que foi incluída no artigo 2º-A da Lei 7716 de 89. Mas para começarmos com calma, porque temos muitos detalhes para falar sobre a injúria, vamos dar uma olhada aqui no quadro de novo. Falando da injúria, temos lá no artigo 140, dizendo injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Melhor, vamos falar dos demais dispositivos. Temos a hipótese do perdão judicial no parágrafo 1º, que diz: o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Temos a hipótese de injúria real, injúria preconceituosa e injúria racial agora na 7716 de 89, Lei Antirracismo. Injúria real, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou deficiência, reclusão de 1 a 3 e multa. Já a injúria racial, na Lei 7716 de 89, o artigo 2º-A, diz injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 e multa, sendo a pena aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, vamos ver, voltando aqui, vamos ver o seguinte. Quando tratarmos dessa distinção de injúria preconceituosa e de injúria racial, que foi a alteração promovida pela Lei 14.532 de 2023, precisamos ter atenção nesses elementos. Qual o tipo de elemento utilizado para o agente ofender aquela outra pessoa? Porque a depender desse elemento, vamos ter o crime do Código Penal ou agora o crime da Lei 7716 de 89. Mas já vamos chegar lá. Para começar a falar de injúria, quero te trazer aqui uma imagem. A imagem da Inês. Por que Inês? Para você lembrar do IN, que vamos estar falando da injúria, ES é subjetiva, ou seja, na injúria, a ofensa é honra subjetiva. Essa primeira distinção que falamos logo no início da nossa aula é importantíssima. E como o nosso cérebro guarda muito mais imagens do que simplesmente palavras, trouxe a imagem da Inês aqui para você, dá uma olhadinha aqui na tela. Essa é a dona Inês. Por que Inês? Porque na injúria a ofensa é a honra subjetiva, ou seja, autoestima, lembra? Amor próprio, honra interna, aquela primeira face, segunda face, na verdade, dos delitos contra a honra. A primeira face é a honra objetiva, calúnia e difamação. E por que a Inês está ao telefone? Para lembrar que a injúria se consuma quando a vítima toma conhecimento. Faltou um pedacinho aqui, né? Quando a vítima toma conhecimento, sendo que se for funcionário público, se for na sua presença, será o desacato, aquela diferença que já falamos.
E a Inês aqui está fazendo um DDD para você lembrar que na injúria a ofensa é a dignidade ou decoro de alguém. Voltando aqui, dignidade diz respeito aos atributos morais da vítima, decoro aos atributos físicos e intelectuais da vítima. E a Inês aqui está no telefone, mas isso não quer dizer que a ofensa seja simplesmente verbal, pode ser por escrito, pode ser por meio de um gesto, aquele do dedo médio, por exemplo. Ou seja, a ofensa pode ser praticada por vários métodos. Voltando aqui na tela, temos ainda falando da injúria que o sujeito passivo precisa ser capaz de entender a ofensa. Não cabe injúria contra uma pessoa morta, contra a pessoa jurídica. Lógico, pessoa jurídica não tem autoestima, o morto também já se foi. E como vimos, é um crime formal, assim como todos os crimes contra a honra. Não precisa do resultado, não precisa que a pessoa se sinta ofendida. Basta que aquela ofensa seja apta a ofender, não precisa que a vítima seja ofendida, na verdade, se sinta ofendida. E aqui, voltando aqui comigo, um outro ponto. Então você lembra da Inês aqui no orelhão, e aí eu queria que você lembrasse de outra coisa para você não confundir com os demais crimes contra a honra, calúnia e difamação. Na injúria, você vai lembrar dessa imagem lá da Inês no telefone. E você vai lembrar também que ela é muito ruim de roda, ou seja, ela não sabe dirigir, ela não sabe sequer dar ré no carro. Isso para quê? Dá uma olhada aqui, voltando aqui na tela. Ela não sabe nem dar ré, ou seja, em hipótese alguma na injúria falaremos de ré. R de retratação, E de exceção da verdade. Em hipótese alguma, ouviu o que eu falei? Em hipótese alguma, injúria vai caber retratação e exceção da verdade. Em nenhum caso. Retratação é cabível para calúnia e para difamação. Exceção da verdade como regra na calúnia, como exceção na difamação, em somente um caso. Ok? Falaremos melhor lá na frente, mas já entenda isso. Em nenhum caso cabe retratação, nem exceção da verdade na injúria. O que cabe, e somente para injúria, é o perdão judicial. 140 parágrafo 1º, hipótese em que o juiz pode deixar de aplicar a pena e não é cabível para calúnia e para difamação. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata. Olhando aqui para mim. Por exemplo, ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Vamos supor que a Inês, que é ruim de roda, que não sabe nem sequer dar ré no carro, pegou o carro da vizinha sem ela saber e foi lá e deu ré e bateu o carro. Essa vizinha ligou para ela escrachando, falando horrores para ela, xingando tudo que é nome. Mas foi ela que provocou diretamente a injúria, beleza? Nesse caso, a pessoa lá não vai responder, a vizinha lá que xingou de tudo, não vai responder pela ofensa. Outro caso de retorção imediata, uma pessoa foi lá e xingou, outra foi lá e xingou de volta, ou seja, chifre trocado não dói, acabou por ali, beleza? Então, essa é a ideia do perdão judicial. Outra hipótese de perdão judicial, só para você lembrar, temos também ali no artigo 121, parágrafo 5º, lá do homicídio, quando as circunstâncias da infração atingem o próprio agente de forma tão grave, no caso do homicídio culposo, não é punível a pena, ou seja, temos também uma causa de extinção da punibilidade, beleza? Mas aqui na injúria, quando ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou ainda no caso de retorção imediata. Bacana? Voltando aqui no quadro, temos então que falar da injúria real, da injúria preconceituosa, da injúria racial, que agora é prevista no artigo 2º-A da Lei 7716 de 89. A injúria, e cada um desses casos vai trazer uma ação penal diferente, já vamos falar também. A injúria real ocorre quando a pessoa se utiliza de violência ou vias de fato aviltantes, humilhantes, ou seja, para humilhar. Violência é a lesão corporal, já vias de fato a contravenção penal. Contravenção penal de vias de fato consiste em atos ofensivos que não geram a lesão corporal, ou seja, artigo 129, delito de lesão corporal. Quando é feita a injúria real com também a violência, ou seja, lesionando, ocorrendo também a lesão corporal, a pessoa responde tanto pela injúria qualificada, que é com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Não cabe falar aqui em bis in idem, porque o próprio tipo, preceito secundário do tipo, já trata acerca dessa acumulação de pena com o mesmo motivo, utilização da violência. Vai ser tanto a injúria qualificada, também punida da mesma forma com a lesão corporal cumulativamente. Importante essa questão para falarmos da ação penal, porque como vimos lá no nosso quadrinho, quando for vias de fato, a ação penal é privada, fica absorvida pela injúria. Já quando temos violência, vamos ter a mesma ação penal da lesão corporal. E aí você tem que lembrar
da ação penal lá da lesão corporal. Ou seja, segundo o artigo 88 da Lei 9.099, quando for lesão leve, a ação penal é pública condicionada à representação. Quando for lesão grave ou gravíssima, voltamos para a disciplina do Código Penal, que trata de ser a ação penal pública incondicionada. Contudo, quando estivermos diante de uma violência doméstica familiar, a ação penal pública é incondicionada, porque não se aplica a Lei 9.099 aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Já no caso da injúria com vias de fato, vai responder somente pela injúria real, porque ela fica absorvida, vai responder apenas pelo delito de injúria. Bacana? E seguindo aqui então, temos a distinção entre injúria preconceituosa e injúria racial. Voltando aqui comigo. Galera, esse é um dos pontos mais importantes. Distinção da injúria preconceituosa da injúria racial. O que acontece? Você precisa saber qual o elemento que está sendo utilizado para se praticar aquela ofensa. A redação anterior do artigo 140, parágrafo 3º, tratava de vários elementos. Contudo, pela Lei 14.532, tivemos alteração nesse ponto. Só para você entender como que era. Lá no 140, parágrafo 3º, a pessoa se utilizava dos elementos referentes a cor, raça, etnia, origem, religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Vamos entender com calma, mas rapidamente, já para você começar a formar seu entendimento, o que a Lei 14.532 de 2023 fez? Ela pegou esses elementos aqui, CREO, cor, raça, etnia e origem, e inseriu no artigo 2º-A da Lei 7.716 de 89, agora punido como injúria racial, portanto, inafiançável, imprescritível, ação penal pública incondicionada, beleza? Mas vamos chegar lá com calma. Só quis dizer para você, para já ficar ligado, que esse é o ponto mais importante para que você entenda. Bacana? Então volta aqui na tela comigo. Como que temos hoje? Injúria preconceituosa no artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste em quais elementos? Religião, condição de pessoa idosa ou deficiência, RID, que falamos aqui no final. Reclusão de 1 a 3 e ação condicionada à representação, pública condicionada à representação. Injúria racial, a Lei 14.532 de 2023 inseriu agora o artigo 2º-A. Injuriar alguém, na Lei 7.716 de 89, né? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Procedência nacional aqui entendida como sinônimo de origem, por isso coloquei lá CREO, cor, raça, etnia e origem. Sinônimo, procedência nacional, mesma coisa. Reclusão de 2 a 5, aumenta da metade se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas, e ação penal é pública incondicionada, crime inafiançável e também crime imprescritível. Então é importante saber qual o elemento que a pessoa está se utilizando para proferir aquela ofensa. Com relação à questão da pessoa idosa, você também não pode confundir com o Estatuto do Idoso. Quando tivermos o delito de humilhação, previsto lá no artigo 96, a pessoa será discriminada. Vamos dar uma lida. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Diz o parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem? Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Qual que é a distinção aqui? Para não ser do Estatuto do Idoso, e sim punível segundo o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, injúria preconceituosa. Se a pessoa se utilizar desse elemento referente à condição de pessoa idosa, como por exemplo chamar de velha safada, coloquei aqui. Nesse caso teremos a injúria preconceituosa, que é punida mais grave, de forma mais grave, reclusão de 1 a 3, aqui no Estatuto do Idoso, reclusão de 6 meses a 1 ano, beleza? Então voltando aqui, temos que fazer essa distinção dos elementos, religião, pessoa idosa ou deficiência, artigo 140, parágrafo 3º, Código Penal. Se for contra a pessoa idosa, mas não se utilizando dessa condição de pessoa idosa, poderemos ter o crime lá do Estatuto do Idoso. Quando tivermos utilização dos elementos CREO, cor, raça, etnia e origem, injúria racial, Lei 7716 de 89. Diferença também com relação à ação penal, para chegar naquelas 5 exceções que falamos. Quando se tratar de injúria preconceituosa, ação penal pública condicionada à representação. Injúria racial, ação penal pública incondicionada, inafiançável e imprescritível. E para entendermos melhor
Por que a Lei 14.532 de 2023 fez essa alteração? Vamos a um breve histórico. Tivemos, antes mesmo da Constituição, a Lei Afonso Arinos, que punia como contravenção penal os preconceitos referentes à raça e cor, somente esses dois elementos. Veio a Constituição de 88 com mandado constitucional de criminalização e falou, contravenção não, né? Vamos punir como crime, sujeito inclusive à reclusão, inclusive também imprescritível, inafiançável, e também previu ali no artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Logo depois, em 89, dando cumprimento a esse mandado constitucional de criminalização, veio a Lei Antirracismo, na sua redação original, também punindo somente os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Qual que era o problema? Na época, a jurisprudência trazia como entendimento que, como se fosse contra uma vítima determinada, configurava apenas injúria simples, muito desproporcional, pena muito baixa. Veio, então, a Lei 9459 de 97 para corrigir essa desproporcionalidade entre as penas e aumentar o rol de elementos que configuravam os delitos. Lá no 7716 de 89, além de raça e cor, ela colocou também elementos referentes à etnia, religião, procedência nacional, como sinônimo origem, e incluiu no artigo 140, parágrafo 3º, incluiu o artigo 140, parágrafo 3º no Código Penal, dizendo se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem. Veja que são os mesmos elementos, raça, cor, etnia, religião, origem e procedência nacional são sinônimos. Só que aqui, na 7716, crime de racismo, inafiançável, imprescritível, contra um grupo determinado. Aqui no 140, parágrafo 3º, contra uma pessoa determinada, se utilizando dos mesmos elementos. Logo depois, a Lei 10.741 de 2003 incluiu também os elementos de condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tivemos uma jurisprudência do STF mandando incluir também os elementos de orientação sexual e identidade de gênero. E o STF entendeu que havia uma mora inconstitucional do legislador de criminalizar atos de preconceito referentes à orientação sexual e identidade de gênero. Então deveria ser punido também esses tipos de elementos. Depois, a jurisprudência do STF, por meio do HC 154248, entendeu que a injúria racial era uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. O crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível. Antes de falar da Lei 14.532, dá uma olhadinha aqui comigo. Tá vendo a celeuma que aconteceu? Desde lá, antes da Constituição, a lei era uma contravenção penal, o crime de racismo era punido como contravenção. Mandado constitucional de criminalização, mandando aplicar 4 pontos, crime, reclusão, inafiançável, imprescritível, Lei 7716 de 89, foi lá e fez dessa forma. Mas aí tivemos sempre essa distinção entre injúria e racismo. Injúria contra uma pessoa, racismo contra um grupo. E aí, para acabar com essa discussão se a injúria também era crime, porque se a injúria também era crime de racismo, porque a injúria racial, né, também seria crime de racismo, porque o STF já estava decidindo dessa forma. Veio então a Lei 14.532 para tentar organizar. Trouxe umas confusõezinhas ali também, que veremos, mas tentou apaziguar essa discussão. Dá uma olhadinha aqui na tela. Tivemos então a Lei 14.532 de 2023, retirando esses elementos que eu falei para você aqui, né? CREO, cor, raça, etnia e origem, do 140, parágrafo 3º, e tipificando a injúria, utilizando-se desses elementos de CREO, cor, raça, etnia e origem, como racismo, injúria racial, previsto na Lei 7716 de 89. Olha lá, a redação anterior do 140, parágrafo 3º, tratava tanto de CREO, tínhamos 7 elementos, cor, raça, etnia, origem, e também religião, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. O que acontece? No 140, parágrafo 3º, ficou somente os 3. RID, religião, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. E na Lei 7716 de 89 tivemos esses 4 elementos, cor, raça, etnia e origem. Então, se utilizando na injúria desses 3 elementos, RID, punido segundo o Código Penal. Se utilizando desses outros 4, cor, raça, etnia ou origem, né, CREO, que também é procedência nacional, assim chamado, teremos injúria racial 7716 de 89. Contudo, como disse, ainda ficou umas questões para trás, a Lei 14.532
não tratou sobre os preconceitos referentes à orientação sexual e identidade de gênero, que continuam somente com base na jurisprudência sendo punidos. Mas entende sim a jurisprudência que ainda ocorre essa mora do legislador, apesar de agora não ter previsto também esses elementos, continua o legislador nessa mora inconstitucional. Lei 14.532 de 2023 não tipificou como injúria racial o preconceito referente ao elemento religião. Por que esse ponto? Porque lá no artigo 1º da Lei 7716 de 89 temos o seguinte: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Ou seja, creu, religião, cor, raça, etnia, origem, né, mesma coisa, e religião. Isso no artigo 1º da lei. No artigo 2º-A, ele falou somente de cor, raça, etnia e procedência nacional. Não falou de religião. Onde é que ficou a religião? Religião continuou lá no 140, parágrafo 3º. Voltando aqui comigo. E qual o ponto importante disso? Porque temos aqui uma pegadinha muito boa de prova. Porque no artigo 1º já temos a distinção de que os crimes serão cometidos se utilizando desses 5 elementos: cor, raça, etnia, origem e religião. Então, para os demais crimes da Lei 7716 de 89, também abrange a religião. Contudo, quando falamos da injúria racial, não falou nada sobre a religião. Religião continua sendo punida segundo o Código Penal. Qual que é a diferença? Lá no Código Penal, ação penal pública condicionada à representação e também a reclusão de 1 a 3. Já na Lei 7716 de 89, Lei Antirracismo, reclusão de 2 a 5, inafiançável, imprescritível, ou seja, realmente punido segundo as regras do crime de racismo. Bacana? Voltando aqui na tela, temos então, vista essa diferença, fechamos as exceções com relação à ação penal privada. Na regra dos 2 primeiros quadros, que é fácil você lembrar, lembre lá das 2 primeiras causas de aumento de 1/3, e depois nas outras 3 causas são causas de aumento, não, de qualificadoras da injúria. Injúria real e injúria preconceituosa são qualificadoras da injúria previstas no Código Penal, e a injúria racial agora prevista no artigo 2º-A da Lei 7716 de 89. Injúria real, quando praticado por meio de vias de fato, ação penal privada. Quando por meio da violência, a mesma pena, a mesma ação penal da lesão corporal. Injúria preconceituosa, 140, parágrafo 3º, vimos lá a ação penal pública condicionada à representação. Injúria racial, pública incondicionada, inafiançável e imprescritível. E para fecharmos injúria, temos que falar do artigo 142, que diz: não consistem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoco a intenção de injuriar ou difamar, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Nos casos de 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem dá publicidade, ou seja, quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa do procurador, quem for publicar, dar publicidade sobre isso vai responder. Também no caso de um conceito desfavorável emitido por funcionário público. Entende a doutrina que, em regra, aqui é uma hipótese de causa de exclusão da ilicitude, previsto tanto para calúnia quanto para difamação. Beleza? Voltando aqui, ponto importantíssimo. Se você já entendeu até aqui agora, você já entendeu a parte mais importante da aula, que é com relação ao que vimos até aqui. Principalmente essas alterações normativas e jurisprudenciais recentes acerca da injúria. Para fecharmos agora a nossa aula, vamos tratar sobre a calúnia e a difamação de forma conjunta, porque você já sabe, calúnia e difamação atingem a honra objetiva, a honra externa. Utiliza-se sempre de um verbo, porque atribui-se a alguém um fato. A questão vai dizer, fulano fez tal coisa e não fulano é tal coisa. Então vamos tratar da calúnia e da difamação aqui conjuntamente para fechar nossa aula com chave de ouro. Bacana? Voltando então aqui na tela, temos a previsão da calúnia no artigo 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Temos ainda a forma equiparada, que diz que incorre na mesma pena quem, sabendo falsa essa imputação, apropala ou divulga. Punível também a calúnia contra os mortos e a exceção da verdade. Como regra, cabe exceção da verdade, ou seja, se provar que aquilo é verdade, não comete calúnia. Isso porque caluniar alguém imputando-lhe
falsamente o fato definido como crime. Se você diz que aquele fato não é falso e sim é verdadeiro, você não comete calúnia. Mas tem hipóteses que não é cabível a exceção da verdade. Quais são essas hipóteses? 3 casos. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 141, que é presidente da República, chefe de governo estrangeiro. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. E falando aqui também, já pegando o bonde, falando da difamação, artigo 139, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Exceção da verdade, em regra, não cabe na difamação, porque essa imputação desse fato ofensivo pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Mas tem um caso em que cabe a exceção da verdade, pois temos um interesse público maior para saber se aquilo é verdade ou não. Ou seja, nesse caso, vai caber a exceção da verdade e a pessoa não vai responder pela difamação. Em que caso? A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da sua função. E do mesmo jeito que eu trouxe aqui uma imagem da Inês, trouxe também uma imagem da calúnia e da difamação, que atinge terceiro, ou seja, honra objetiva, honra externa, atribui-se a alguém um fato, fato definido como crime e falso calúnia, fato ofensivo à reputação, que pode inclusive, em regra, ser verdadeiro, difamação. Sempre a questão vai se utilizar de um verbo, fulano fez tal coisa, e é uma ofensa perante terceiros. Então aqui é a imagem da pessoa contando para a terceira pessoa. Voltando aqui comigo. Não existe calúnia e difamação entre autor e vítima. Sempre vai ser quando uma terceira pessoa toma conhecimento daquela ofensa, beleza? E não podemos confundir, por exemplo, calúnia com outros crimes facilmente com eles confundidos. Por exemplo, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime. Então, só para a gente não passar batido nesse ponto e você não confundir, dá uma olhadinha aqui comigo na tela. Denunciação caluniosa é uma calúnia, só que a pessoa vai além. Ela dá causa à instauração do inquérito policial, procedimento, contra alguém, imputando crime, infração ético-disciplinar, o ato ímprobo que sabe inocente. Aqui, nesse ponto da denunciação caluniosa, é punido, inclusive, se imputa uma prática de contravenção. Lá na calúnia, vimos que se imputa uma contravenção, não é crime. Se imputa uma contravenção, teremos difamação. Mas na denunciação caluniosa, crime contra a administração pública, se imputa uma contravenção, a pena é diminuída da metade. Da mesma forma, lá no crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção, também se pune a comunicação falsa de contravenção. A pessoa movimenta a máquina pública, comunica a ocorrência desse crime ou contravenção. A diferença na denunciação caluniosa é que temos alguém a quem é imputado. Já na comunicação falsa de crime, não se informa a autoria, somente se comunica o crime ou contravenção que sabe que não se ocorreu. E uma questãozinha para a gente treinar isso aí, vou lendo aqui, você dá o pause e tenta fazer aí. João, com o objetivo principal de prejudicar seu desafeto, comunicou o delegado de polícia que Tício teria estuprado Petônia. Olha aí, já sabemos que não é calúnia, pois ele não simplesmente atribuiu a alguém um fato definido como crime, fato esse falso. Ele foi além, ele comunicou esse caso para o delegado, ok? A autoridade policial, tomando ciência dos fatos, deflagrou o inquérito policial para fins de apuração. Nesse caso, não cabe falarmos em calúnia, em sim em denunciação caluniosa. Imputa alguém e sabe que esse alguém é pessoa inocente e, nesse caso, dá causa a essa instauração desses procedimentos. Então, não podemos confundir esses delitos com os delitos de calúnia. E temos a calúnia também na modalidade propalar ou divulgar, que é prevista ali no artigo 138, parágrafo 1º. A grande distinção aqui é, no artigo 138, parágrafo 1º, ele diz, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Ou seja, sabendo falso, dolo direto, a pessoa sabe, não existe aqui dolo eventual, ou seja, aquele famoso dane-se, né? Pode ser que seja falso, pode ser que seja verdadeiro, como cabe aqui no caput. Aqui, para a pessoa que propala, que na regra é relatar verbalmente, segundo Damásio, né? E divulgar já seria relatar por qualquer outro meio, isso não é tão importante, não cai em prova, mas para você saber. Mas nesse caso de propalar ou divulgar, a pessoa sabe falsa. Ou seja, temos aqui um dolo direto. Bacana? Na calúnia, como vimos também, crime formal se consuma com a conduta. É punível a calúnia contra os mortos, como vimos. Ou seja, o sujeito passivo não é o morto,
mas seu familiar, cônjuge, ascendente, descendente, irmão falecido. É punível sim a calúnia contra os mortos, mas o sujeito passivo não é o morto, e sim seu familiar. Também cabe calúnia contra a pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia se imputar à pessoa jurídica a prática de um crime ambiental, porque no Brasil, pessoa jurídica somente comete crime ambiental. Se imputar a ela outros fatos, por exemplo, um trabalho escravo, teremos o delito de difamação, porque não é crime, não é fato definido como crime, mas ofende da mesma forma a reputação da empresa. Então é possível a difamação. Calúnia contra um doente mental menor de 18 também é possível. Apesar do menor de 18, doente mental, não cometerem crimes, eles cometem fatos definidos como crime. Então, punível também a calúnia da mesma forma. Beleza, galera? Seguindo aqui, temos para diferenciar calúnia e difamação, como já vimos, atribuir-se a alguém um fato na calúnia definido como crime e falso, na difamação, ofensivo à reputação e verdadeiro. Exceção da verdade na calúnia cabe em regra, na difamação como exceção. Ou seja, só é cabível na difamação a exceção da verdade quando for contra funcionário público ofensa relativa ao exercício de suas funções. Para entender melhor o da calúnia, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, que diz acerca da exceção da verdade na calúnia. Em regra, cabe sim exceção da verdade na calúnia, somente em 3 casos que não. Voltando aqui, galera, comigo. Exceção da verdade na calúnia é para dizer, aquela pessoa se utiliza dessa forma de defesa para dizer, olha, o que eu estou falando é verdade, logo eu não cometo crime. Ou seja, na calúnia, o fato imputado deve ser falso. Se eu me utilizo da exceção da verdade, é para provar que aquilo é verdadeiro. Mas existem 3 hipóteses em que não é possível. Voltando aqui na tela. No inciso 1 diz, se constituir no fato imputado crime de ação privada e o ofendido não foi condenado por uma sentença recorrível. Isso é uma questão de respeito à vontade da vítima quando a ação penal é privada. Dando uma olhadinha aqui no quadro, só para você entender isso aí, fica melhor com exemplo. Vamos dizer que a gente tem um casalzinho aqui, o André é namorado da Bruna. Beleza? Só para ficar fácil, A, B e C. O André é namorado da Bruna e o ex-namorado da Bruna é o Carlos. Beleza? André e Bruna estavam lá no restaurante e tal. Quando Bruna foi embora, vamos dizer que o carro dela estava todo danificado, todo arranhado. Crime de dano, crime de ação penal privada. André imputa esse fato a Carlos. Diz que foi Carlos, ou seja, seu ex-namorado, que praticou aquele delito de dano. Carlos, inconformado, injuriado com aquilo ali, virou e falou, olha, você está me caluniando, ou seja, ele disse que André estava praticando uma calúnia. André, se Bruna não ingressar com ação penal contra Carlos, já que o crime de dano é um crime de ação penal privada, André não pode se utilizar da exceção da verdade para provar que realmente foi Carlos que arranhou o carro de Bruna. Isso por conta do respeito à vontade da vítima de ver perseguida assim, essa infração penal. Vamos dizer que Bruna não queira nem mais ouvir falar do nome de Carlos. Temos então um respeito a não mexer nesse caso, vamos dizer assim. Voltando lá na tela, lendo de novo, que agora fica mais fácil de entender. Se constituir no fato imputado crime de ação privada, como aqui no nosso caso, crime de dano, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, Bruna não quis nem mexer com isso. Bacana? Inciso 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 140 parágrafo 1, inciso 1, fácil, que é só quando for contra o presidente da República, chefe de governo estrangeiro, não pode aqui se utilizar da exceção da verdade, como se fosse uma regra aqui em respeito às funções exercidas e também ao modo que é punido o presidente da República, né, que é pelo STF, com autorização da Câmara, né? E aqui no caso, no inciso 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Aqui temos um respeito à autoridade da coisa julgada. Se a pessoa já respondeu aquilo ali em um processo específico, não cabe agora, por meio da exceção da verdade, querer dizer que aquilo foi feito de outra forma. O único caso em que podemos falar de exceção da verdade na difamação é se a difamação, a exceção da verdade, somente se admite se o ofendido é funcionário público e ofensa relativa ao exercício de suas funções, em respeito ao interesse coletivo na apuração das irregularidades. Então, para você lembrar desses casos, fica fácil você lembrar que a exceção da verdade é uma questão de respeito.
respeita a vontade da vítima, no caso de ação penal privada, respeita as funções do presidente da República, chefe de governo estrangeiro, respeita a autoridade da coisa julgada quando o cara já foi absolvido por uma sentença recorrível e respeita o interesse coletivo na apuração das irregularidades, quando é difamação e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Para a gente treinar uma questãozinha da FGV, você pausa aí e tenta fazer, eu já vou seguindo aqui. Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com ânimos de ofender a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, respeito a quem então? A coisa julgada, afirmou que Arthur não tem condições morais de conviver naquele prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico, ou seja, ele atribuiu a alguém um fato definido como crime, beleza? Então temos aqui um delito de calúnia. Ele vai poder se utilizar da exceção da verdade ou não? Letra C. Calúnia efetivamente imputado, não cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Por quê? Porque se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido já foi absolvido por uma sentença recorrível, não cabe a exceção da verdade. Então temos que lembrar com muito cuidado dessas exceções em que não é possível a exceção da verdade. Não é difícil, basta você lembrar da forma que explicamos aqui, bacana? E para fecharmos a nossa aula, temos ainda que falar que na calúnia e na difamação temos a possibilidade da retratação. Dá uma olhadinha aqui na tela. O artigo 143 diz: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, galera, retratação, você tem que lembrar que retratar-se é desdizer-se, ou seja, retirar o que foi dito. Somente é possível na calúnia e na difamação, porque nesses casos é que temos a imputação de fato, que a gente vai poder se desdizer, ou seja, retirar o que foi dito perante terceiras pessoas. É uma causa de extinção da punibilidade e ato unilateral, ou seja, não precisa de aceitação. O ofendido somente pode requerer que seja feita essa retratação pelos mesmos meios de comunicação. Beleza? Voltando aqui. Na retratação, então, é cabível somente para calúnia e para difamação. Não é um pedido de desculpas, é retratar-se, desdizer-se de forma objetiva. Inclusive, não depende de aceitação daquele que se sentiu ofendido. A pessoa vai continuar respondendo ali no cível, mas não vai mais no penal. Retratou-se até a sentença, fica isento de pena. E possível somente na calúnia e na difamação, que atingem a honra objetiva. Para você lembrar, lembre aqui, voltando na tela, lembre sempre do CD com retratos. Para lembrar, cabe retratação apenas na calúnia e na difamação, beleza? Então lembre aqui dessa imagem para ficar mais fácil de numa possível questão ali você não confundir. Voltando aqui, fechamos aqui, galera. Essas questões, essas imagens que nem eu trouxe para você ali lá da Inês, te ajudam a, numa hora que você tiver um tempo sem revisar a matéria, isso te traz mais fácil na memória. Lógico que não é isso que você precisa saber. Isso é apenas um gatilho mental para te ajudar a puxar informação. Você não confundir lá, quando falei o nome da Inês, injúria, honra subjetiva. Às vezes lá com o tempo, agora que você acabou de ver essa aula, fica fácil. Mas com o tempo você fica meio confuso, um tempo sem revisar. Quando você já lembra da Inês, fica fácil. Injúria, honra subjetiva, beleza? E aqui também essas outras formas, lembrar lá da Inês, que não sabe dar ré no carro, né? Ou seja, não cabe RE, não cabe retratação, a exceção da verdade. Já lembrar do CD com retratos, calúnia e difamação, cabe retratação. São gatilhos mentais, essa ideia do PMF, penal mais fácil, facilitar o seu aprendizado. Lógico que você precisa ir além, não ficar somente preso nisso, entender. Mas isso vai te trazer muitas vezes aquela questão com certeza para você, no momento talvez que você tiver um pouco em dúvida, talvez seja isso que vai te dar certeza para você marcar a questão correta. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Fica aí com a gente para os próximos assuntos jurídicos acerca do assunto do direito penal mais fácil. Valeu, galera!